primeira pergunta que você deveria se fazer, na minha opinião, para dizer se um modelo ele criou consciência ou não é: o que é consciência? Exato. Né? Você sabe o que é consciência primeiro? Então, como que a máquina gerou consciência se eu tenho dificuldade de definir para poder transformar isso no algoritmo e no modelo matemático, né? Porque é o que você disse. Ele vai trabalhar com uma série de inferências estatísticas para gerar aquela resposta matemática, né? Em linhas gerais, é basicamente isso que a gente está falando de inteligência artificial. E eu teria que ter eu teria que necessariamente definir matematicamente o que é autoconsciência. E como é que se faz isso, né? Exato. Tem pessoas que acreditam que quando a gente tenha redes neurais muito, muito grandes, mas muitíssimo mais grandes que a gente tem agora, a autoconsciência vai ser gerada, sozinha. Que eles acreditam que o cérebro humano funciona de um jeito parecido. Mas isso ninguém sabe. A realidade é a seguinte: nosso cérebro, nosso sistema nervioso é infinitamente mais complexo e mais avançado que qualquer modelo de machine learning, por grande que seja e por parâmetros que tenha. A gente fala do que utiliza agora o Lambda, que é o da Google, que tem 540 milhões de parâmetros. É imenso. Mas nossa capacidade de gente, por exemplo, dirigir um carro, olhar o que está acontecendo na estrada, pegar o celular, enviar uma mensagem para alguém e falar com a pessoa que temos ao lado, isso daí é uma capacidade infinita com um consumo de energia que a gente sempre esquece muito, muito baixo. Sim, exato. Comparado com a energia que consome qualquer modelo desses que a gente está falando. Então, ainda estamos, eu acho, anos-luz. O cérebro humano é muitíssimo mais poderoso, muito mais potente que qualquer modelo desses. Sim. E outro ponto é outra coisa que a gente está aprendendo também é como treinar os modelos. A gente antes partia de um treinamento, tenho um monte de dados, treino, tenho meu modelo. Hoje em dia já os modelos fazem estratégias para eles ir aprendendo. Estilo como uma criança faz. Nós estamos programados desde crianças para aprender. E temos estratégias para aprender e para falar: isto daqui é importante, isto daqui não é importante. A gente tenta fazer o mesmo com os modelos. E a gente tem um MLOps embutido, né? Porque a gente vai retreinando e respondendo o transacional ao mesmo tempo, né? Exatamente. Quero ver fazer isso tecnicamente. É um pouco mais complexo, né? Sim. E pensando, né, pegando o gancho do Luiz, quando nós tomamos uma decisão, então você está dirigindo, você pegou o celular, você fez alguma coisa, cara, está envolvido uma série de coisas, não é só um ponto específico, não é só dirigir o carro, não é só pegar o celular, né? E os modelos que a gente faz, que nós temos hoje em dia, eles são treinados com um fim específico. Então, eu tenho um modelo, uma rede neural, por maior que ela seja, né, bilhões de parâmetros treináveis, ela foi feita para poder classificar um texto, para poder gerar um texto, né? Eu não posso submeter ela para uma outra tarefa, né? Hoje a gente já tem modelos, aí teve o Gato, né? Você chegou a ver, deve ter visto, que está mais para pato, né, do que para gato, né, porque ele faz tudo. Então, esse é o primeiro modelo que surgiu. E nada direito. Ele faz cara, ele faz 600 tarefas em uma única rede neural. Então, assim, você pensa que a gente treina uma rede neural gigante para classificar a imagem, para poder gerar texto, né, para classificar algum tipo de comportamento de um cliente. Essa rede neural ela é uma única para fazer 600 tarefas. Então, é legal, só que é uma abordagem legal, acho que talvez isso seja o futuro, com certeza, mas neste momento, cara, a gente está muito longe disso. Você vê como ela erra demais. Então, assim, faz 600 tarefas, não faz nenhuma delas boa, nenhuma delas faz bem. Quero pegar esse teu ponto para fazer uma pergunta aí de leigo mesmo no assunto, porque eu parei no scikit-learn lá do Python, beleza? Então, sejam compreensivos comigo. Tranquilo. Eu parei lá. Os modelos de inteligência artificial, geralmente, eles são treinados para gerar uma inferência com base em conclusões do passado, né? Então, você monta ali um dataset, ele vai fazer inferências estatísticas daquele dataset, e por similaridade dessas inferências, ele vai concluir alguma coisa relacionada a esse histórico passado, né? Quando a gente fala da própria consciência humana, da tomada de decisão, algumas vezes você precisa usar inferências do passado
que não necessariamente estão ligadas à tua decisão de agora. Então, tua experiência de vida, tudo que você passou, vai te ajudar a tomar uma decisão que você nunca tomou. Você não tem histórico daquilo. Existe algo semelhante hoje em algoritmos, frameworks, que possa simular um comportamento parecido em inteligência artificial? De fato, um dos problemas que a gente tem quando fazemos inteligência artificial é que precisamos ter dados. E para muitos problemas que a gente quer solucionar, não tem dados. Depende de um exemplo. Imagina que eu quero criar um modelo para verificar fraude em uma seguradora de saúde. Quando eu verifico fraude num cartão de crédito, é fácil, porque o cliente vai reclamar. Se tem um gasto indevido, o cliente vai falar, tive um gasto indevido. Então eu vou ter um dataset histórico de casos de fraude de casos indevidos. Mas quando eu falo de um seguro médico, por exemplo, que as pessoas enviam gastos, reembolsos indevidos para a seguradora, e nesse caso, a pessoa ninguém vai reclamar. E muitas vezes a seguradora nunca vai perceber que isso daí era um gasto indevido. Como eu faço para criar modelos sem ter dados? Ou ou fazer que o modelo aprenda, entre aspas, sozinho. Então, muitos dos avanços que a gente vê, e parte da inteligência artificial da Google está basada nisso, é em como a gente faz treinamentos que a gente chama de semi-supervised learning ou self-supervised learning, que são treinamentos onde eu não vou ter um monte de dados tabelados para fazer o treinamento. Senão vou ter uma parte de dados tabelados, vou ter uma parte de feedback, e o modelo sozinho vai ir aprendendo de outro jeito. Tem outro tipo de treinamento que a gente também utiliza, que é o reinforcement learning, que em realidade é como se uma criança estivesse aprendendo. Então, o modelo aprende a partir do resultado que tem. Ele faz teste e erro, ele tenta, faz teste e erro, ele vê, estou cumprindo o objetivo que eu tinha. A gente põe para ele uma função de optimização, você tem que optimizar isto daqui. Por exemplo, eu quero vender um produto, então eu começo a fazer estratégias a testar. Para esta pessoa vou dar isto, para esta pessoa, o que aconteceu? E a partir daí ele vai aprendendo e ele vai definindo as estratégias ganhadoras. O que não deixa de ser uma geração de dados. Toda vez que você tenta e entende se errou, se acertou, você está gerando histórico. Está gerando histórico, ele está aprendendo com os erros dele, erros e acertos, né? Mas aí assim, você pensa, aí com certeza, né? Você deve estar pensando aí, e se eu colocar, né? Toda vez que ele fizer algo errado, algo certo, não, então ele vai ganhando e perdendo pontos. Dá pra gente, entre aspas, né, criar uma consciência nele, né, de alguma maneira. Sim, mas pensa assim, né? Eu tenho um robô, vamos avançar alguns anos para frente, né? Pensar que eu tenho um robô doméstico aqui em casa. A gente avançou um pouco, mas retrocedeu em alguns, né? Porque eu tô pensando aqui num exemplo de vou mandar uma carta, né? Então eu vou te mandar uma carta e mandei meu robô. Se você tem robô e vai mandar uma carta, então, esse mundo aí não existe. É esquisitão, né? Esse mundo aí, cara... Tá, legal. Vai no mercado. Isso, vamos melhorar o exemplo. Então ele vai lá no mercado, né? Eu dei uma tarefa para ele, que é ir no mercado e comprar um pacote, um fardo de cerveja para mim. Né? Ok. No meio do caminho, um carro se acidentou, caiu na ponte, tem uma criança em risco lá na água, no rio, vamos dizer assim. Cara, o robô vai passar batido, vai pegar a cerveja. Ponto final. Mas e a gente não pode colocar isso, por exemplo, sei lá, se você fizer a tarefa que eu te pedi corretamente, lá buscar a cerveja para mim, isso vale 1 ponto. Né? Agora, se a vida de alguém tiver em risco, isso vale 10 pontos. Então, legal, ele vai desviar o caminho, vai salvar a pessoa. E se eu tiver pedido para ele trazer 10 fardos de cerveja, 12 fardos de cerveja? Quebrou a regra. Então, assim, e tem coisas que, por exemplo, cara, você poderia extrapolar esse exemplo de forma enorme, cara. Você tem a tua empresa, você está prestes a fechar um negócio, né? E você está no caminho de ir para esse negócio. Cara, aconteceu um acidente, eu pelo menos gosto de pensar assim, mas que, cara, se você puder fazer algo, vai salvar alguém ali, você vai parar e vai salvar, vai fazer o que tem que ser feito. Né? E isso não é um programável em você, ninguém falou para você, quando você era criança, falou, você tem que fazer isso daqui, né? É uma coisa que, cara, vai partir da tua natureza, né? Então, isso é muito difícil de você pensar num cenário onde você consiga ter esse tipo de inteligência, ter esse tipo de sensibilidade, eu diria, né? Dentro de uma máquina, dentro de um algoritmo, por exemplo.